Vamos então fazer a nossa preparação. Eu vou colocar o meu fone aqui para vocês terem um áudio melhor. Canção Nossa no Futuro. É do Gun também? Se for, a gente vamos acertar. O pessoal lá da Servo Espírita, material muito bom. Parabéns, viu? Muito legal, muito bom ter vocês aqui também. Bem, então convido a todos para que já fique com o seu evangelho na mão, para acompanhar a leitura, nosso estudo, que deixe também as suas águas para serem fluidificadas aí para depois do nosso evangelho. E aí a gente dá continuidade após a nossa prece inicial. Então vamos lá, convido a todos para que fiquem numa posição confortável, para que fechem os seus olhos aqueles que quiserem. Que nesse momento nós possamos entrar num momento mais de introspecção, de cuidado de nós mesmos. Possamos respirar profundamente, prestar atenção nessa respiração, trocando as energias do nosso corpo, renovando as nossas células. E que nesse momento vamos acalmando nosso coração, vamos fazendo uma conexão com a espiritualidade presente. Vamos nos ligando com os nossos mentores individuais, saudando esses companheiros que estão conosco desde longa data, nos protegendo, nos guardando, nos inspirando, nos acompanhando. Damos aquele abraço caloroso de gratidão. Vamos nos ligando aos mentores deste trabalho, que também nos acompanham ao longo das semanas, que eles estão sempre nos conectando através do Evangelho estudado, das passagens, das reflexões que nós fazemos semanalmente. Vamos nos ligando aos mentores do nosso lar, esses amigos que se esforçam para nos manter harmonizados, conectados também, por conta desse trabalho dominical. E assim nós vamos nos ligando aos espíritos responsáveis pela limpeza e higienização das nossas casas. Vamos deixando entrar os índios Itaporãs, Bogotás, os pretos da Princesa Isabel e os filhos do deserto de Sulamia, que vão desde a entrada passando por todos os cômodos, salas, quartos, banheiros, vão limpando, higienizando, retirando toda e qualquer negatividade, queimando tudo que não for bom com suas velas, seus incensos, passando com as suas ervas por todos os cômodos, retirando formas, pensamentos, miasmas, deixando o nosso lar pronto, preparado para mais um Evangelho. Na porta da nossa casa, vamos saudando Ricardo, pedindo a ele que deixe o mais de seus soldados, guardando e protegendo o nosso lar contra toda e qualquer negatividade. Que esses cruzados permitam a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E do alto nós vemos a nossa casa envolvida em uma cúpula, em uma redoma de muita luz. Do seu alto a gente vê uma bandeira branca hasteada, um farol reluzente, para que a espiritualidade perceba que ali naquele momento está acontecendo um evangelho no lar. Que Jesus está sendo estudado e que se façam presentes todos os espíritos que tenham a necessidade, assim como nós, deste estudo, desse aprendizado.
Nesse momento vamos nos ligando aos apóstolos, os primeiros cristãos, a Paulo, Maria de Magdala, tantos outros que se dedicaram na propagação do Evangelho, na vivência dos exemplos de Jesus, para que hoje pudéssemos estar aqui reunidos. Vamos nos ligando à nossa Mãe Maria de Nazaré e vamos sentindo o seu carinho, o seu calor, o seu abraço fraterno. Esse abraço que nos acalma nos momentos de ansiedade, de tristeza, que nos acolhe, assim como acolheu Jesus. Damos as mãos ao Mestre, agradecendo a oportunidade bendita de estarmos aqui, reunidos em seu nome. Que seus exemplos possam nos transformar a nossa vida, nosso hoje, nos preparar para o amanhã. E nos ligamos ao Pai, agradecendo pelo dom da vida, por estarmos aqui reunidos, por termos saúde, a nossa família, pelas dificuldades que enfrentamos. Agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos e que em verdade te pertence, Pai. Com o coração mais leve, vamos dizendo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. Que assim seja. E assim damos por iniciado o Evangelho desta noite. Muito boa noite para todo mundo que chegou, para Fernanda, para Rosana, Janaína, a Via, Mazinha. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula, literalmente, né? Vamos para mais um estudo. Evangelho na mão, então. Capítulo 12, amai os vossos inimigos. Vamos falar do primeiro item aqui deste capítulo, que é pagar o mal com o bem. Item 1. Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeia, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que estás nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se não amardes, senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudares somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus, versículo 20, capítulos 43 a 47. O que Jesus quis nos ensinar com essa passagem? Na nossa vivência a gente tem relacionamentos com todo tipo de gente, né? E é muito fácil, é muito sereno, é mais prático nós dedicarmos, nós devolvermos amor, simpatia, bons relacionamentos a quem faz o contrário conosco,
né? A quem é bom, a quem nos traz paz, a quem nos traz amor. É fácil fazer essa troca. Mas e com aqueles que não são tão íntimos, não são tão próximos, não nos querem tão bem assim como os outros? Essa é a grande dificuldade. E essa é a grande chave do segredo que Jesus quer nos ensinar. Porque o outro é fácil. O outro, essa troca é muito tranquila para se acontecer. Mas essa troca com aqueles que nós temos dificuldade é justamente o segredo para o nosso progresso moral, para o nosso progresso espiritual. Fiz uma enquete na semana passada, trazendo a seguinte pergunta: fazer o bem te traz paz? 100% das pessoas responderam que fazer o bem traz paz. Que bom, né? Que bom que a gente percebe isso. Mas e fazer o bem a quem te faz mal também te traz paz? E aí balançou, né? Não é para todo mundo isso. Então segue essa reflexão muito interessante, porque às vezes a gente prefere a guerra, às vezes a gente prefere a troca de raiva, de ódio, de discussão por conta do orgulho, daquilo que a gente acredita com as pessoas que a gente não tem tanta afinidade assim, do que ter paz no coração. Só que, se a gente devolve o contrário, né, a pessoa nos procura com guerra e nós devolvemos paz, a gente fica com a consciência mais serena, com a consciência mais tranquila de que a gente não praticou o mal, mesmo que aquela pessoa queira o nosso mal, mesmo que aquela pessoa não tenha tanto amor para nos dar. Mas o importante é a gente se sentir bem. O importante é como nós vamos estar. Então, quais são as recompensas? Qual a recompensa de se retribuir o mal com o bem? É a recompensa de estar, de fazer uma conexão com Deus, de experimentar essa sensação de paz que eu questionei na enquete. Uma sensação de paz que ela é interior, que é só nossa, e ela é de uma indescritível felicidade, porque ela nos traz um estado de natureza, porque nós vamos estar cumprindo as leis de Deus. A gente vai estar comungando com Deus. E por que a gente deve amar, inclusive, os nossos inimigos ou aquelas pessoas que não nos querem tão bem? Primeiro porque essas criaturas servem para testar a gente, né? Para nos provar a paciência, a resignação, a capacidade de perdoar. Ou seja, essas criaturas são obstáculos positivos no sentido de que elas estão sendo úteis para o nosso crescimento. A partir do momento que a gente tem essa percepção de funcionalidade, né, e não apenas de uma agressão gratuita. E segundo, porque é o nosso dever ajudar essas criaturas a também se reerguerem. Porque se a gente consegue ter esse crescimento, a gente consegue fazer com que o outro também cresça. A gente consegue fazer com que o outro cresça e consegue fazer com que aquelas pessoas ao nosso redor também cresçam. A gente já falou isso nas últimas semanas, né? A gente acaba sendo exemplo com determinadas posturas. E aí aquelas pessoas que estão ao nosso redor observam aquilo e tomam como verdade determinadas coisas. Tipo, caramba, olha o que aquela pessoa fez. Ela pagou o mal com o bem e ela não sofreu nenhuma injustiça. Ela está super bem com ela, bem com os outros. Ela não se incomoda com a maldade alheia. E aí você faz com que as pessoas que estão ao redor também reflitam sobre isso. Pô, eu acho que eu também consigo fazer isso. Porque é tão ruim ficar sofrendo no orgulho, sofrendo no nosso ego, né, nas nossas verdades, naquilo que a gente criva como o certo e não se abre para nenhuma possibilidade e nos impede, né, nos trava o nosso crescimento. Então, a gente tem que ajudar essas criaturas a se reerguerem, porque, querendo ou não, são irmãos como todos os outros. Só não nasceram no mesmo sangue, mas todos somos irmãos fraternalmente. Vamos para o item 2. Em Lucas agora.
E se vós amais somente aos que vos amam, que merecimento é o que vós tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que merecimento é o que vós tereis? Porque isto mesmo também fazem também os pecadores. E se emprestardes somente àqueles de quem esperais receber, que merecimento é que vós tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros, para que se lhes faça outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei bem e emprestai sem nada esperar, e tereis muito avultada recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhes são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas, capítulo 6, capítulo 6, versículos 32 a 36. E aí entra outra coisa curiosa, né? Me trouxe bastante a reflexão quando estava lendo esse capítulo para a gente estudar. Sobre o mérito de nós amarmos só aquele que nos ama, a gente já falou um pouquinho, né? É muito fácil, né? A retribuição é gratuita, não existe muito esforço, não existe muita dedicação. E aí como é que a gente vai progredir? Fica mais fácil. Mas quando a gente pensa nas pessoas que a gente tem más relações, os afetos não são tão bons, olha que curioso. Aquelas pessoas, criminosos, os bandidos, qualquer criminoso em qualquer instância, ele também não ama? Ele não tem os seus queridos? Ele também não tem o amor recíproco de algumas pessoas? Ah, não, mas ninguém pode... Não, mas uma mãe não consegue amar um filho, um pai não consegue amar um filho, mesmo que ele esteja na criminalidade. Então, assim, ele também recebe, ele também dá esse amor. A questão é como que ele direciona, para quem que ele ama, como que esse amor é trabalhado. É um amor material, é um amor terreno, é um amor passional, de posses, das coisas daqui, da terra, ou ele é um amor sublimado? É isso que vai fazer a diferença. Então a gente tem que pensar que aquelas criaturas são irmãos como todos os outros, né? A gente tem que tratar todos da mesma forma, mesmo que a gente não tenha tanta afinidade. Essas pessoas merecem tanta dignidade e respeito como aqueles ao qual são próximos de nós. Porque nós também gostaríamos, mesmo que essas pessoas não devolvam, né? Mas aí cabe ao conhecimento, ao que a gente está ligado, pelo que a gente faz. Eu faço por mim, faço pelos outros, faço por uma conexão religiosa, uma conexão com Deus, que me traz paz, que me traz tranquilidade, e aquela pessoa vai dividir o seu amor com o ódio que ela sente, que talvez não traga tanta paz. Em algum momento, aquele ódio pode ser cobrado, né, dela mesma, da sua própria consciência, seja nessa encarnação, seja em outras, sejam por afinidades que nós atraímos do plano maior, né? A gente, querendo ou não, estando com os maus pensamentos, a gente abre um canal de conexões para que a espiritualidade inferior se aproxime de nós, para que a espiritualidade inferior nos envolva com ideias, com pensamentos. Kardec já dizia, né? Os espíritos já diziam para Kardec o quanto que os espíritos influenciam as nossas vidas, e somos nós os criadores desses portais, né? Aqueles que fazem a permissão dessa conexão. Então esses irmãos, eles vão estar conectados com irmãos não tão legais e que podem, querendo ou não, também vir a cobrar deles determinadas coisas. Então, o que a gente tem que oferecer? O que a gente pode oferecer? Vamos oferecer o nosso melhor. Vamos oferecer o nosso carinho, o nosso respeito. E no item 3, começa assim: se o amor do próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Aí é um pensamento de Kardec já.
Não obstante, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor, aplicada a esta circunstância. Jesus não entendia, ao dizer essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem... Desculpa, gente. A mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. O que ele estava querendo dizer com amor aqui? A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter para com ele as efusões da amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Então Kardec faz uma reflexão muito pé no chão agora, né? Então, primeiro a gente entende Jesus, com seu sublime amor, falando para a gente amar a todos de forma igual. E aí Kardec traz para a nossa realidade. Essa realidade é triste, essa realidade é difícil. Né? Como é que eu vou amar plenamente essas pessoas, sendo que eu não consigo nem ter o mínimo de respeito por elas, compreensão por elas? E aí Kardec traz: não se pode ter para com eles as efusões da amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não podem haver os impulsos de simpatia existentes entre aqueles que comungam dos mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo que se tem como um amigo. É claro que não, né? Seríamos hipócritas se a gente saísse do Evangelho e vamos começar a mandar mensagem no WhatsApp para quem às vezes a gente tretou no fim de semana ou tretou durante a semana passada, falando: ô meu irmão querido, a paz de Jesus Cristo contigo, amanhã te dou um abraço. O cara vai falar assim: o maluco tá doido, né? E talvez não dê certo isso. Esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei física, a de assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. O pensamento benévolo envolve-nos num eflúvio agradável, daí a diferença de sensações que se experimenta à aproximação de um inimigo ou de um amigo. Amar aos inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Este preceito parece difícil e até mesmo impossível de se praticar, porque falsamente supomos que ele prescreve darmos a uns e outros o mesmo lugar no coração, e sabemos que não é possível isso imediatamente. Se a pobreza das línguas humanas nos obrigam a usarmos a mesma palavra para exprimir formas diversas de sentimentos, a razão deve fazer as diferenças necessárias segundo os casos. Amar os inimigos não é, pois, ter com eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato que um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que o de um amigo. Mas é não lhes ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Então, o que seria o amar os inimigos? Não ter ódio, não ter rancor, não ter desejo de vingança, perdoá-los sem intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fazem, é não opor nenhum obstáculo à reconciliação, ou seja, o cara aprontou, quer fazer as pazes, é nós não criarmos obstáculo nesse caso. É desejar-lhes o bem em vez do mal. É alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que lhes atinge. Então acontece uma coisa boa com eles, eu vou falar assim: eu não acredito que aconteceu uma coisa boa com esse infeliz. Por que não acontece comigo? Não, é ficar feliz porque às vezes aconteceu uma coisa boa. Quem sabe essa coisa boa pode auxiliar a transformação daquela pessoa. E se ela não se transformou, o que podemos fazer? Orar por ela. Infelizmente, ela ainda não teve percepção para essa mudança. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-nos dos atos e palavras, de tudo que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Todo o que assim fizer, cumpre as condições do mandamento. Amai aos vossos inimigos. Então, amai aos vossos inimigos não é dar o amor incondicional, é tentar salpicar todos esses ingredientes aqui que Kardec compilou nas práticas cotidianas nossas. Aí a gente aos poucos vai cada vez mais
É muito ingrediente aqui, né? Não é verdade? São vários ingredientes. Mas quanto mais ingrediente a gente coloca nessa receita, mais legal vai ficar a nossa relação com as pessoas. E aí mais uniforme será também essa relação com as pessoas. E aqui ele também deixa bem claro, né, a questão dos fluidos, dessa aproximação, do pensamento malévolo que emite essa corrente fluídica que nos causa uma penosa impressão. Nós sentimos às vezes a energia ruim que aquela pessoa emana. Às vezes não é uma energia ruim, é uma energia que não é igual à nossa. Simplesmente isso. E a gente fala que o santo não bateu. E a gente encontra, claro, vários pontos de divergência, sem dúvida. Mas a gente tem condições de poder ter essa compreensão. E de fazer com que a gente, pouco a pouco, possa transformar isso. Se a gente praticar esse amor aos nossos inimigos, né, ou todas essas receitas aí, todos esses ingredientes da receita de bolo de Kardec para com os nossos inimigos, a gente não talvez estaria apoiando a perversidade, apoiando a maldade, a continuidade desse mal para que as pessoas têm conosco? A gente pode pensar dessa forma também, não pode? É verdade, pode acontecer. Mas, quando a gente de fato muda as nossas atitudes, quando a gente muda a forma de agir e de fazer e de pensar e de falar, esse sentimento que a gente coloca, querendo ou não, também sensibiliza essas criaturas. Mesmo que elas continuem, tenham vontade de continuar perpetuando na maldade. Então, assim, a gente precisa às vezes ter muita paciência, ter muita disciplina, muita dedicação, muita disposição fraterna para poder acolher, para poder ajudar, para a gente poder ver os efeitos desse remédio que nós estamos aplicando em nós e aplicando nos outros funcionar. Quando o Chico precisava da continuidade no trabalho e ele questiona para Emmanuel o que ele precisava ter, e Emmanuel diz que ele precisava de 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. Essa disciplina também serve para a gente. Também serve para a gente no nosso cotidiano. Também serve para a gente nas nossas ações. Nós não vamos ter disciplina para realizar a psicografia de 500 obras. Não é o nosso caso. Talvez a nossa disciplina seja para essas pequenas coisas que nos envolvem, nos alteram, que dificultam a nossa rotina e que a gente consegue fazer pequenas transformações na nossa vida e na vida dos próximos. Então, se a gente não guardar ódio, se a gente não guardar o rancor, desejo de vingança, que é uma coisa que a gente vê tanto no mundo, perdoar aquelas criaturas que nos fazem mal, a gente vai estar experimentando o prazer da vitória. Né? Não a vitória de, não, vou ter vitória porque eu vou devolver o outro, a outra face pro outro. Não. Para nós mesmos, de conquista. É uma conquista não retribuir o mal com o mal. É algo que depois a gente viu lá, é algo que vai nos trazer muito prazer. É algo que vai nos trazer paz. Então, que a gente, em vez de trazer o pesar, de trazer a puxa vida, é tão difícil manter essa rotina, né? Essa disciplina que eu preciso exercer, ela é muito difícil, ela é muito complexa. Que a gente consiga enxergar o bem que ela vai trazer a longo prazo, o bem que vai vir dessa dedicação que nós vamos ter, sempre retribuindo o mal com o bem. E como está no Evangelho, sem intenção de humilhar, sem mostrar superioridade. Olha, eu consigo fazer isso. Se você não consegue, sinto muito. Nunca. A gente não precisa falar esse tipo de coisa. É um sentimento que nós temos que ter para conosco e não para com os outros. A mudança do outro, ela é uma consequência, inclusive da nossa mudança. Item 4, para a gente
encerrar aqui. Amar aos inimigos é um absurdo para os incrédulos, e não é um absurdo para os incrédulos. Aquele para quem a vida presente é tudo, só vê o inimigo uma criatura perniciosa que faz mal, a perturbar-lhe o sossego, e do qual somente a morte pode libertar. E daí nasce o desejo de vingança, de pagar o mal com o mal. Não há nenhum interesse em perdoar, a menos que seja para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar até mesmo lhe parece, em certos casos, uma fraqueza indigna da sua personalidade. Se não se vinga, pois nem por isso deixa de guardar rancor e um secreto desejo de fazer mal. Para o crente, e mais ainda para o espírita, a maneira de ver é inteiramente diversa, porque ele dirige o seu olhar para o passado e principalmente para o futuro, entre os quais a vida presente é um momento apenas. Sabe que pela própria destinação da terra, nela deve encontrar homens maus e perversos, o que é natural. Que as maldades a que se está exposto fazem parte das provas que deve sofrer. O ponto de vista em que se coloca torna-lhe as vicissitudes menos amargas, quer venham dos homens ou das coisas. Se não se queixa das provas, não deve queixar-se também dos que lhe servem de instrumentos. Se em lugar de lamentar agradece a Deus por experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe oferece a ocasião de mostrar a sua paciência e a sua resignação. Esse pensamento o dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, aliás, que quanto mais generoso for, mais se engrandece aos próprios olhos e mais longe se encontra do alcance dos dardos do seu inimigo. O homem que ocupa no mundo uma posição elevada não se considera ofendido pelos insultos daquele que olha como seu inferior. Assim acontece com aquele que se eleva no mundo moral, acima da humanidade material. Compreende que o ódio e o rancor o envileceriam e rebaixariam, pois, para ser superior ao seu adversário, deve ter a alma mais nobre, maior e mais generosa. Me lembrou uma vivência que eu tive, acho que foi essa semana. Estávamos falando sobre caridade no meu trabalho. E aí tinham pessoas de vários credos ali, e uma delas acabou falando que não acreditava na caridade. A religião dela não falava para ser caridoso. Mas ela tinha plena certeza do que ela estava falando ali. Por quê? Segundo eles, a caridade não leva para lugar nenhum. A caridade não ensina nada. A caridade, ela apenas, como traz aqui na reflexão que Kardec nos oferece, nos deixa fracos, nos deixa expostos, mais expostos à maldade. Aí vai do que você busca, o que a sua religião prega, o que a sua fé faz, ou te mostra, melhor dizendo, né? Para que você tenha uma vida plena. Porque, como a gente observou aqui, entende que a vida é muito mais do que essa que nós vivemos, uma vida extremamente espiritual, importante para uma história no nosso passado, com uma história no nosso futuro, naturalmente a gente vai viver de uma forma diferente. Entendendo que não existem acasos, da importância, inclusive, de nós podermos praticar o bem, da lei de causa e efeito ser aplicada em nossas vidas. E por isso que ainda existe tanta maldade, porque existem muitas pessoas que não enxergam isso como uma coisa boa para elas, porque elas vivem o agora só. E viver o agora é extremamente importante para elas. Esquecendo que
essa irmandade, né, amanhã numa futura vida, essa conexão que nós temos possa nos colocar na mesma casa, possa nos colocar de novo no mesmo trabalho, possa nos colocar numa convivência onde tenhamos que vivenciar coisas que hoje a gente consegue dar uma fugidinha, dar uma escapada, dar uma enganada, dar uma burlada, não é verdade? E aí nessa vida futura não vai ter isso. Uma hora as coisas vão ter que se acertar. E aí eu vejo com muita tristeza, né? Porque, poxa vida, a gente quer tanto o bem das pessoas, a gente quer tanto que elas sejam tão felizes quanto nós somos, ou que nós consigamos, ou que elas consigam superar determinadas dificuldades que elas têm, vivendo, observando essa vida futura, porque preso no presente, a gente vai guardar o rancor, a gente vai guardar o ódio, a gente vai guardar ressentimentos que vão nos levar à vingança, ressentimentos que nós vamos ficar remoendo, que aquilo vai se transformar em doença. E a gente não quer isso para as pessoas, né? A gente tem tanto afeto para compartilhar que qualquer mínima palavra que nós possamos falar, qualquer pequena ação que nós possamos executar e que façam com que essas pessoas percebam o quanto elas podem ser mais felizes do que elas são, já faz uma enorme diferença. Uma enorme diferença. Não sei se com vocês também é assim, né? Quiserem comentar as experiências de vocês, mas é o que eu acabo sentindo. Então as pessoas que veem o inimigo como um ser nocivo, como uma pessoa que não merece o perdão, são pessoas que não creem. Mas não que elas não creem em Deus, não que elas não creem em Jesus. Elas desconhecem uma harmonia, um relacionamento de justiça que preside nas leis divinas. E fazem com que nós estejamos sempre convivendo com aquelas criaturas que vão nos ofender, que nos ofendem hoje, que vão nos ofender amanhã, e que acabam servindo de instrumento de evolução para nós, para todos aqueles que nos rodeiam. Então, o inimigo é uma mão que Deus nos dá para demonstrarmos essa paciência e essa resignação. Para a gente encerrar, vou contar uma historinha. Conta a história do seu... Deixa eu achar aqui. Chama-se A Reconciliação. Conta a história do seu Otoniel, que tinha tudo para ser feliz. Era um homem benquisto, era um comerciante bem-sucedido, tinha uma família equilibrada. Morador antigo de uma pequena cidade, ele conquistou enorme prestígio por sua conduta correta e generosa, um homem do bem, tido como modelo de honradez e benevolência. Era respeitado, era admirado por toda a população daquela cidade. Contudo, havia um tempo, há algum tempinho já, que revelava persistência e tristeza. Era um homem de muitas amizades, mas ficou chocado pela existência de um inimigo, um funcionário que foi demitido. Um técnico de manutenção ao qual dedicou muito apreço, mas ele acabou se descuidando de uma instalação elétrica e foi responsável por um curto-circuito com graves consequências. Aí foi impossível manter, essa permanência na empresa e ele foi mandado embora. Desde então, ficara inimigo do comerciante. Espalhava ofensas, fazia denúncias, semeava calúnias. Adepto sincero das ideias cristãs, o seu Otoniel buscava consolo nas leituras do Novo Testamento. Ficava perplexo com a exortação de Cristo do amor aos inimigos. Comentava o assunto com Adonias, um amigo. Esse amigo dava algumas explicações e falava convicto: olha, não se pode ter pelo desafeto
o mesmo sentimento que se tem pelo amigo. Quando Jesus recomendou amar o inimigo, quis dizer que não se deve odiá-lo, nem impedir qualquer possibilidade de reconciliação. Adonias dissertava longamente sobre o tema, e o comerciante ouvia com atenção. Anos mais tarde, Otoniel recebeu uma carta desse antigo funcionário. Estava muito doente. Queria uma reconciliação. Pedia visita. E a cidade inteira soube quando o comerciante foi realizar essa visita no hospital. O encontro se deu sobre forte emoção. Palavras amáveis, abraços, lágrimas de ambos os lados. O outrora inimigo tomou as mãos do ex-patrão e balbuciou entre soluços. Peço perdão. Foi uma loucura. Otoniel, no entanto, também comovido, respondeu sorridente. Foi só um curto-circuito. Então, às vezes, a gente cria vários bloqueios, vários empecilhos para reconciliação, para bons relacionamentos, para melhorar aqueles relacionamentos que nós temos. Sendo que a gente sabe que daqui a gente não vai levar nada. O máximo que a gente vai levar são os legados que nós deixamos. A gente só vai levar aquilo que nós fizemos de bem. De bem para nós, de bem para aquelas criaturas que nos cercam. E a Rosana comentou aqui, tem que nos ofende de um modo caridoso, nos deixa melhor conosco mesmo. E completou, não é nada fácil, mas é um exercício possível. Pensemos nisso. É isso mesmo. E tem um texto interessante aqui, que compara ele fala o seguinte: o doente chegou agitado ao hospital e precisou de uma contenção física. Então ele se debatia, gritava, chutava as paredes, esmurrava a si mesmo, atacava os familiares, aqueles atendentes, xingava, cuspia, pedia socorro no fim das contas. E aí um atendente, um plantonista, correu e percebeu a gravidade da doença. Conversou com os familiares, examinou ele e indicou um tratamento. E aí um médico que agiu com serenidade, acabou não se ofendendo com esses insultos, que tinha um preparo, psicológico melhor, por conta da doença que o rapaz tinha, deu toda a atenção. Diante daqueles que nos declaram inimizade, essa é a atitude que nos serve. Nós, como os discípulos do Evangelho, conhecemos as lições de Jesus, temos a obrigação de ser fraternos para com os outros. Não somos mais elevados, não somos melhores, nada disso. Temos um outro conhecimento. E buscamos essa moralidade em nós, a elevação dessa moralidade em nós, que é uma coisa tão pobre hoje na nossa vida, no nosso dia a dia. As pessoas ainda buscam mais a guerra do que a paz. E quando eu digo da guerra, eu não falo de conflitos extremos, eu estou dizendo das guerras interiores. Eu prefiro, às vezes, ter um atrito com uma pessoa, continuar um atrito com uma determinada pessoa, do que ter um convívio positivo. Sendo que eu esqueço que a hora que eu tenho um convívio positivo com o coletivo, aquilo transforma de uma forma absurda não só a minha vida, muda a vida de todos. No nosso trabalho, então, se a gente vê que existe picuinha ali, fulano de tal que não gosta de... Vamos acabar com isso. Como que a gente faz isso? Demonstrando afeto, demonstrando carinho, demonstrando o amor para com todos. Ah, mas fulano de tal não gosta tanto de mim. Vamos tratar ele como igual. Essas criaturas que vivem em picuinha, que vivem em desgaste emocional,
elas vão começar a mudar. Em algum momento, talvez, elas tenham um start para essa mudança. E não foi a gente que mudou. Quem mudou foram eles. Porque eles quiseram. Porque eles foram atrás dessa transformação, dessa mudança. A Bibi Sartori, Peninha Cambuí falou aqui, ó, a história é muito familiar. E a Luana comentou, olha, já passei por situações parecidas, sou da área da saúde e já tratei um paciente bem difícil, consegui acolhê-la de uma forma tão boa que ela saiu do setor chorando de tanta gratidão. E é isso. Às vezes a gente vê irmãos mais perturbados e às vezes eles estão perturbados por N motivos. A gente nem imagina. Ninguém chega todo dia bem no trabalho. Né? Ninguém chega todo dia bem. Ninguém acorda com o pé direito. Às vezes você teve uma noite mal dormida. Isso já faz com que você já gere um mau humor. E a gente não consegue estar pleno sempre. Porque a gente também não tem controle total das nossas emoções. Nós não temos controle total, né, dos nossos hormônios, de como eles reagem na gente. Por isso que a gente sempre fala, olha, quanto mais conectado a Deus, a espiritualidade, né? A religião significa religar, ligar o homem a Deus. Quanto mais conectados nós estamos, como as orientações de Kardec, mais o nosso guarda-chuva se fecha na proteção daquilo de ruim que pode acontecer conosco. E mesmo que às vezes a gente não acorde num dia bom, a gente consegue rapidamente se restaurar, se recompor. A gente para e pensa assim, peraí, isso não me pertence, isso não é meu. E aí a gente consegue virar a chave e ter um dia bom. A gente consegue fazer isso sempre? Não. Mas quantas pessoas conseguem ter essa consciência? Nós estamos falando, nós que buscamos um progresso, uma evolução moral, espiritual. Quem não tem, quem está pouco se ligando para isso? Acordou mal, já era. O dia vai ser aquela bola de neve, vai ficar crescendo, crescendo, crescendo. Aí o chefe deu uma agulhadinha, você já transforma aquilo num... Alguém pisou no teu pé no meio do caminho do trabalho. Qualquer coisa vai ser horrível. Seu dia vai ser péssimo para você conseguir reconstruir ele. Para você conseguir transformá-lo. Por isso que a gente fala de trabalhar tanto aqui, trabalhar o nosso. Porque em casos como esse, que a Luana acabou de comentar, ela teve equilíbrio, teve discernimento suficiente para poder fazer um acolhimento e entender a situação da pessoa. Não importa como que aquela pessoa acordou. Naquele momento ela não está boa. O que eu posso fazer para ajudá-la? Os nossos amigos a gente desculpa facilmente, né? Então a gente, sei lá, teve um atrito com um amigo nosso que deu uma palavra mais torta. Esse amigo a gente desculpa fácil. O inimigo não. Né? Aquele que a gente tem desavença, não. Por que a gente consegue sublimar o do amigo e o outro não? A gente sabe o que o outro está passando? A gente sabe que situações levaram para que ele tomasse determinadas situações, determinadas ações e que nos afetassem. Então, quando a gente consegue parar, né, uma agressão física, uma agressão verbal, uma indireta, uma ironia, a gente consegue parar, a gente amortece. E isso não tem para onde ir mais. E vai causar um impacto do outro lado. A Alessandra comentou aqui, obrigada por essa palestra tão tranquila e com uma mensagem para nossa reflexão e incentivo de praticar o bem sem olhar a quem. Estou buscando a reforma íntima e tudo foi muito importante. Seja bem-vinda, Alessandra, acompanhe os nossos evangelhos todo domingo aí, batendo um papo sobre isso mesmo que você acabou de falar que está buscando. Aí a Luana comentou aqui, completando, nesse momento eu tive um start sobre pagar o mal com o bem. Pois é, que legal. Parabéns aí pela atitude. E é isso, nós consigamos no nosso dia a dia ter essas percepções que consigam fazer com que a gente mais equilibrado consiga auxiliar as pessoas também.
E a Rosana trouxe aqui, é tentar exercer a caridade com quem está precisando e quem ainda hoje pratica o mal, está precisando da nossa caridade. O estudo do Evangelho nos ajuda nesse processo de melhora íntima. Demais, demais. Faz com que a gente enxergue com outros olhos as situações terrenas. Faz com que a gente enxergue com os olhos da alma, com os olhos espirituais e não com os olhos terrenos, que é o mesmo olhar que todas as pessoas acabam vendo, né? Quando a gente vê os noticiários e a gente acaba vendo muita maldade, muita coisa errada, imediatamente quem está próximo vai falar o quê? Vai fazer uma crítica, vai fazer um julgamento, vai falar alguma coisa sobre a criatura que praticou o mal, uma atrocidade. O Evangelho nos ensina a primeiro prestar atenção naquilo lá. Opa, peraí. Por que aquela criatura fez isso? Ah, porque ela é ruim. Não, ela não é ruim porque ela é ruim. Alguma coisa aconteceu. E depois a gente vai entendendo que aquela criatura, como nos trouxe o exemplo, às vezes é uma criatura doente. Não só da psique, desequilibrada da psique, mas emocionalmente, espiritualmente falando. E aí ela precisa de ajuda, ela precisa de compreensão. E quando nós mudamos para esse olhar, né, esse olhar da alma, esse olhar espiritual, a gente consegue não realizar esse julgamento, a gente consegue, por essas palavras mesmo, falar, pô, mas o cara, a pessoa ali está doente, ela precisa de ajuda. A pessoa que às vezes está falando impropérios, né, agressões, talvez pare e fale assim, porra, não é verdade, né? Ela vai mudar? Não, talvez não. Talvez ela continue agindo do mesmo jeito. Mas são as sementinhas que a gente vai lançando. É um trabalho constante e diário, como a Fernanda Rampel disse. Maravilha, gente. Já estamos aproximando aí da nossa hora. Vamos fazer as nossas vibrações. A partir deste momento aí, quem quiser, quer dizer, quem está no celular, né? Digitar aí o nome dos seus entes para a gente trazer aqui as vibrações. Já vou lê-las, ok? Então é isso. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, comentar, alguma experiência, fique à vontade. Vamos então assim fechar os nossos olhos mais uma vez. Possamos agradecer o suporte espiritual, os amigos que nos acompanharam, que nesse momento possamos elevar os nossos sentimentos, os nossos corações. Vamos sentindo sair de nós uma energia de muito amor, de muito carinho, saindo do topo das nossas cabeças, da palma das nossas mãos. Vamos visualizando esses fluidos saindo de nós, com muito carinho. E a espiritualidade vai centralizando essa energia numa bola condensada e vai fazendo essa distribuição de vibrações pelo bem universal, pelo planeta Terra, por todos os povos que aqui habitam, por aqueles que passam fome, misérias, desastres naturais, por aqueles que se encontram em guerra. Vibremos pela Rússia, pela Ucrânia, todos os países
que estão envolvidos para que esse conflito se encerre. Vibremos pelo nosso Brasil, por essa pátria bendita. Vibremos por Brasília, por toda a classe política, por aqueles que tomam decisão para o nosso povo, todos aqueles que governam os municípios, os estados. Vibremos pelas pessoas que estão em situação de rua, que não têm família, que não têm um lar, que estão no relento com frio, se protegendo das chuvas. Vibremos pelas crianças que estão nos orfanatos, pelos idosos que se encontram nos asilos, pelos encarcerados nas prisões. Vibremos pelos doentes nos hospitais, por todos aqueles que desencarnaram por conta da Covid, seus familiares. Vibremos aqueles que se recuperaram. E pelos profissionais da saúde que se envolveram com muito amor, muita dedicação. Vamos pedindo também vibrações para Eunice, Paiva da Silva, Silvia Gabriele, Figueiredo Frois, Cátia Lima dos Santos Almeida, Yasmin dos Santos Almeida, Pedro Henrique dos Santos Almeida, Luciano de Araújo Almeida, José Dias dos Santos, Giovana Sheffield de Moraes, Jean Richard Sheffield, Giane Sheffield de Carvalho, Felipe Sheffield, Carlos Antônio Sheffield, Yara Gangolf, Margarete Fonseca e Filhos, Renata, Pedro, Valentina, Hermano Fonseca, Derek de Lira Rodrigues, Ivan Carlos Gonçalves, Daniela Firme de Lira, Jandivaldo Garcia Leite. Vibremos por Aida Terezinha Jacobos, Carlos Eduardo Costa Cambuí, Jorge Augusto Martins de Moraes, Alex Bruno dos Santos Abreu, Giovanni Costa, Maria Dolores, Vitória Ferreira, Regiane Dorigon, Maria Célia de Souza Freire, Leandro da Silva Freire, Luiz Carlos de Souza Varino, Marlene de Oliveira Coutinho, Eduardo dos Santos Varini, Marcela Dorigon Valsani, Leonardo Rampel Pérez, Alberto Magalhães, Nádia Soledade, Anita Soledade, Marina Soledade, Marcelo de Almeida, Quércia Dias, Mauro Henrique Borges Nogueira de Souza, Priscila Egli, Mariana Vilas Boas, João Vitor Valsani, os gestores das guerras atuais no mundo todo, Alfredo Magalhães, Lucas Dilma, Paloma, Carmo, José Neto, Geraldo Thompson Vasconcelos, Maria do Socorro Vasconcelos, Arlindo Bezerra da Silva, José Fernandes Bezerra, Romério Fernandes de Souza. Que nesse momento todos possam ser envolvidos em muito amor, que a espiritualidade possa atuar neles, levando um carinho, o suporte necessário. Vibramos esse momento pelos irmãos que não puderam estar presentes no nosso Evangelho, por aqueles que estão acompanhando em algum outro momento, por aqueles presentes. Que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam fluidificar as nossas águas nesse momento, colocando nelas os remédios necessários para todos os nossos males. Todas as necessidades do nosso corpo físico, da nossa alma.
ainda deixamos uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário. E assim, nesse momento, agradecemos ao Pai mais uma vez pela unidade, por estarmos reunidos em seu nome. Que possamos ter uma noite abençoada, que possamos ter uma semana protegida de toda e qualquer negatividade. Possamos visualizar-nos envolvidos em uma cúpula, onde nenhum mal nos alcança. Que nós possamos manter essa proteção, cuidando das nossas palavras, cuidando dos nossos pensamentos, cuidando das nossas ações. E assim encerramos, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo sempre. Que assim seja. Espero que todos estejam bem, que tenham todos uma ótima noite, bom descanso, que tenhamos as nossas energias revigoradas durante essa nossa noite, para mais uma semana aí de batalha, de muito amor para todos. Beijo no coração de todos vocês, obrigado àqueles que vieram com algumas palavras ao longo da semana, porque infelizmente não pudemos fazer o Evangelho. Agradeço de coração, tá bom? Obrigado por estarem aqui. Semana que vem tem mais.